Olá, gente, tudo bem com vocês? Aquelas pessoas que ainda não me conhecem e estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, o meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores, com o intuito de produzir frutos e hortaliças. Para quem está no campo e para quem está acompanhando essa rotina de campo, já deve ter percebido que esse ano está sendo um ano bem maluco. Tem lugar que está chovendo demais e tem lugar que está chovendo de menos. E esse lugar que está chovendo de menos é onde vai acontecer as secas um pouco mais severas do que o ano passado a gente presenciou. Porque essa preocupação vai refletir, vai diretamente causar diminuição da produção no campo. Isso é um ponto muito negativo, porque o agricultor ele depende de quantidade para poder vender e comercializar nos canais de venda que ele tem. O comportamento nosso vai ter que mudar e eu vou ajudar vocês a mudar esse comportamento e assim a gente conseguir produzir, colher o máximo que a gente consiga. Quando vocês têm uma roça, vamos falar de hortaliça que é ciclo rápido, mas isso pode acontecer em fruticultura depois daqueles anos que o pomar existiu e precisa ser renovado. Só que no caso de fruticultura, dependendo do que vocês forem fazer, vocês vão ter que destocar mesmo, porque forma troncos, né? Mas, fora isso, você mantém um pomar de fruticultura, quando a gente deixa ele bem equilibrado, ele não precisa ser misturado toda hora e vive super bem, não é verdade? Porque a raiz está ali 10, 15 anos se desenvolvendo profundidade. Na hortaliça é a mesma coisa. Você tem um pé ali de qualquer hortaliça, né, como por exemplo quiabo, vamos supor, que são plantas que crescem, chega a uma certa altura. Lá, ela vai passar 4, 5 meses fazendo sistema radicular, formando aquela raiz. Pensa bem comigo. Se toda vez que você terminou um ciclo de uma roça, você passa a grade tudo aquilo, você concorda que todo aquele período que a planta levou para desenvolver um equilíbrio dentro da terra foi embora? Matéria orgânica também ela acaba derretendo. Então, tudo que eu altero aqui, ela acaba faz o quê? Ela acaba se desequilibrando. Então, não é melhor eu só roçar, deixar essa raiz ali embaixo? Como eu cortei a parte superior da planta, só tem a raiz daqui para baixo do solo. Se eu cortei essa resto de raiz, ela vai apodrecer. Ela vai apodrecer, vai virar o que? Adubo. Tem gente que eu visito e eu presto assistência técnica, que ele passa 3, 4 anos sempre cultivando na mesma linha de plantio. Então assim, vamos supor, eu tenho aqui uma área de plantio, essas aqui são as minhas linhas e essa aqui é minha entrelinha. Essa linha aqui de plantio, então eu tenho linha, rua, linha. Então imagina assim, ó, nessa mesma linha já deve ter recebido umas 2, 3 culturas diferentes, de família diferente, vai fazer uma rotação, ok? 3 culturas, vamos chutar aí, quiabo, berinjela e, vamos pensar, quiabo, berinjela e abóbora. São famílias diferentes, na mesma linha. Nessa rua aqui que eu não fiquei passando um arado, ela também acaba se conservando, porque nessa rua ela vai ter o que? Vegetação baixa. Porque o ideal é sempre limpar aqui com roçada.
E eu mantenho esse solo somente fazendo um risco, um sulco para facilitar meu plantio, ao invés de fazer cova por cova. Isso eu já falei. Tudo que eu tô falando aqui não é novidade, mas eu quero que vocês entendam. Então esse tipo de condição de solo se mantém equilibrado, tá? Ele se estabilizou. Se eu só faço o risco para afofar um pouquinho a terra, para eu colocar matéria orgânica, folhas, esterco, palhada, todo resíduo vegetal que eu achar, incorporo, posso jogar aqui o adubo, fecho e planto. Nessa rua aqui eu só vou roçando, por isso que é importante você ter roçadeira. Tem produtor que eu conheço, eu visito, ele vai lá na foice, porque não tem dinheiro para comprar o quê? Uma roçadeira, gasolina. Eu não tenho dinheiro, é que eu vou na foice. E nesse momento de passar foice, ele consegue direcionar aquela matéria orgânica toda para essas linhas aqui, ó. Então, essa rua aqui eu limpo, então eu vou jogar a palhada para as linhas de plantio. Então, depois de plantado, mesmo assim, eu vou jogando todo o resíduo para cá e formando uma cobertura morta, que nós falamos que é o que? A palhada do mato que vem crescendo. Certo, gente? É assim. Então a Érica, ela é contra herbicida. Não é questão que eu sou contra herbicida. A gente pode utilizar em algumas circunstâncias, mas é necessário a gente parar e pensar que precisamos ter uma atenção muito grande no equilíbrio do solo. Nós só enxergamos de cima para baixo da terra, só que aqui embaixo a gente não vê. O que tem aqui embaixo? Aqui tem terra, no caso é argila, areia, tem raízes, tem um monte de matéria orgânica, tem umas minhocas. Se vocês derem muita sorte, vai ter minhoca. É um solo úmido. Aqui embaixo é fresco, tá? Porque a vegetação aqui de cima não deixa aquele calor entrar. Porque essa vegetação verde, ela vai transformar aqueles raios de sol que caem aqui em cima, quente, aqueles raios que deixam mormaço, ele vai transformar isso aqui tudo em energia para a planta. Então ela converte calor em alimento. Então aqui embaixo ela vai estar totalmente fresca a terra. Então esse solo nos primeiros 3 dedinhos pode estar quente, ou 2 dedinhos ele pode estar quente. Depois disso, ele começa a ficar fresco. É um ambiente refrescante. Antigamente, muito antigamente, que não existia geladeira, onde vocês acham que as pessoas deixavam uma água ou até mesmo um alimento para ficar refrescante por mais tempo? Enterrado. Você enterra, você coloca embaixo da terra, na sombra, você enterra ali, ele é fresco. Por que a água de mina é fresca? Porque lá embaixo da terra, lá na profundidade, é fresco. Água de poço, que a água vem lá de baixo, ela sobe, é fresco por causa disso, porque a vegetação verde não deixa passar em profundidade esse calor. Deu para entender, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, nesse momento de estiagem, se eu mantenho o meu solo com a menor temperatura possível em profundidade, né? Cada vez mais, eu consigo fazer com que a planta não sofra tanto. E se eu consigo ter aquela cobertura verde, na qual não vai sair aquele mormaço quente, aquele calor, porque todo aquele tecido verde do solo recebeu o quê? Recebeu
a luz do sol, só que a luz do sol foi convertida em energia, ela não vai passar esquentando aqui embaixo, tá? E isso tudo conserva a água, porque se a minha terra tá fresca, gente, não tem para onde evaporar a água, a não ser se a planta puxar pela raiz, porque a terra aqui embaixo está fresco. É isso que eu quero que vocês entendam. Outra coisa que a matéria orgânica faz, ela deixa fofar. Por quê? Eu falei para vocês que tudo que fica incorporado na terra, ela apodrece. E vamos supor que tem um galhozinho, um graveto lá embaixo. Então eu tenho um graveto aqui, tá? Nessa situação aqui, embaixo do solo. Então tá enterrado. Aí conforme for passando o tempo, ele vai apodrecendo, ele vai sumindo. Por quê? O solo vai absorvendo as raízes, passa a minha minhoca ali, ela vai se alimentar daquela matéria orgânica, vai ficar um cano, um buraquinho, tá? Um túnelzinho. Esse túnelzinho não pode passar a raiz ali e aprofundar mais. Então a raiz consegue ir em profundidade, porque a matéria orgânica que for degradada, que ela for apodrecendo ali, virando comida para a planta, só que não pensa que podre, que é aquele que fede, né? Não é isso. Ele vai degradando, ele vai sendo consumido pela raiz, pela planta, porque ela vira adubo. Então a raiz tem aonde crescer. E as formigas também que ficam ali embaixo, tirando as cortadeiras que acaba com as folhas, elas formam túneis. As minhocas formam túneis. Os espaços que a matéria orgânica tinha embaixo formam túneis. Agora, entende? É isso que a gente tem que manter. Por isso que eu não acho legal passar a grade, o arado toda hora. Porque todo esse serviço que a natureza fez, você passa um arado, você acabou com os túneis, você acabou com todas aquelas galerias, você fez a matéria orgânica se misturar. Quanto mais ela se mistura, mais rápido ela vai se degradar e virar comida sim para as plantas na raiz. Então tudo que você faz dessa forma acaba indo embora. Porque a natureza, ela recicla. A natureza, ela recicla. Outro ponto muito importante que eu já falei num vídeo para vocês é sobre os fungos e bactérias que tem na terra, que tem no solo, que eles são benéficos, faz bem para a saúde da planta dentro do solo, na raiz. Então, se você tem matéria orgânica, você tem micro-organismo. Se você tem micro-organismo, você tem produção de hormônio. Se você tem produção de hormônio, a raiz vai ser incentivada para crescer. Mas meu Deus, os micro-organismos fornecem hormônio, mas isso pode fazer mal? Não, gente, é hormônio natural. Não é sintético, não é um negócio que você aplica e injeta na planta. Não, é natural. Então, gente, é esse equilíbrio, é esse tipo de trabalho que a gente tem que ser feito. É esse tipo de olhar que nós temos que ter. Por isso que das pessoas que eu atendo, que já conversou comigo no campo, eu sempre falo o que para vocês? Matéria orgânica. E esse vídeo foi para poder esclarecer e falar melhor sobre isso. E peguem isso e pratiquem, porque nesse clima de seca, com essa estiagem que está para vir, em alguns lugares por aí já está acontecendo, nós temos que prestar mais atenção com o equilíbrio do solo, tanto para frutas quanto para hortaliças, tá bom? Então, eu agradeço a todos. Não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube, curtam a minha página do Facebook e do Instagram e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!